Lição número 6, né, de hoje, dia 23 de maio, Escola Bíblica Dominical dos nossos juniores, né? Vamos iniciar a nossa aula com uma vida mais que legal. Será que nós temos uma vida mais que legal? Quem tem aí, levanta a mão aí, fala aí. Vamos lá, vamos participar. Vocês têm uma vida mais que legal? Sim. Eu sim. Tem? Então vamos lá? Então vamos recordar um pouquinho da nossa aula anterior. Quem lembra para mim o título? Pelo menos o título da aula. Assuntos do coração. Ótimo, Carol. Ô, Carol, só um detalhe, não precisa você botar ligar o fone do seu microfone, porque você tá aqui do meu lado. Senão vai dar eco. Tá bom? Não precisa não, é só você falar direto, tá bom? Então vamos lá. Então o assunto que a gente teve na lição anterior é assuntos do coração e hoje é uma vida mais que especial. E nós abordamos sobre os livros poéticos, né? Alguém pode me falar quais são os nomes desses livros poéticos, o conjunto? Quais são os nomes dos livros? Vamos lá. Podem pegar a revista de vocês. Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios. Isso, muito bem. Então, os livros poéticos, o conjunto e o nome deles que a gente vai encontrar dentro da Bíblia é Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios. Esse é o nome dos livros que a gente vai encontrar. E esse conjuntinho aí desses livros se chama livros poéticos, tá certo? Carol, lê para mim o objetivo da nossa aula de hoje. Objetivos: aprender que a Bíblia apresenta os segredos e as direções para uma vida abundante e bem-sucedida e que Deus tem prazer ver seus filhos felizes. Pode continuar. Escolher uma prática de vida pautada na palavra de Deus e seus ensinamentos. Isso daí. Então, hoje, nessa lição, os nossos objetivos que a gente vai aprender nela é isso daí, é ver que na Bíblia apresenta todos os segredos e direções para uma vida abundante e também uma vida bem-sucedida, né? E que Deus tem prazer em ver os seus filhos felizes. E a gente também tem que escolher uma prática de vida pautada na palavra de Deus e nos seus ensinamentos. E temos uma pessoa na Bíblia que escolheu viver essa prática de vida pautada na palavra de Deus. Quem é que sabe o nome desta pessoa? Dentro da Bíblia, quem? Olha. Isso, muito bem. Ou seja, o nosso personagem bíblico que a gente vai abordar hoje vai ser Jó. Jó foi esse homem de Deus, esse homem que andou com Deus, que foi fiel a Deus. E nós vamos falar um pouquinho da vida dele. Vamos lá. Mas antes, eu quero pedir para Sara ela ler o nosso versículo chave. Pode ler, Sarinha. Antes eu te conheci só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Isso. Jó 42, 5. Isso mesmo. Então, nosso versículo chave está em Jó, capítulo 42, versículo 5. E a gente vai poder observar por que Jó ele falou isso. Então, vamos lá, vamos iniciar. O que a gente vai aprender, né, no livro de Jó? Lá no livro de Jó, ele é um dos livros mais antigos da Bíblia.
E Jó era considerado um homem mais rico do Oriente. Então, para aquele tempo, né, para aquela época, Jó era considerado um homem que tinha bastante dinheiro, um homem que tinha posses, né? Alguém pode ler para mim? Deixa eu perguntar. Levi, você pode ler para mim a parte amarela? Sim, tia. Peraí. Jó, peraí. Tá pequeno? Deixa eu perguntar. Tá muito pequenininho a imagem? Tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui. Porque às vezes aqui eu acho que eu mexi aqui e eu mexi na configuração. Melhorou um pouquinho? Sim. Tinha Jó 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 pares de boi. Ou seja, 1.500 jumentas, e tinha muita gente a seu serviço. Jó. Então vejam só. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho a imagem aqui, só para eu me ajustar aqui na tela. Então vamos lá. Então a gente vai observar como Jó, ele era um homem de posse naquele tempo, né? Jó, ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois. Ou seja, se eu tenho 500 pares de bois, eu tenho 1.000 bois. E 500 jumentas. E Jó, ele também tinha muita gente ao serviço dele. Ou seja, Jó era um homem realmente que a gente pode falar que era bem rico, não é verdade? Né? Para um homem daquele tempo. E vamos te dizer, né? Hoje, se eu pudesse escolher pelo menos ter 7.000 ovelhas, eu já estaria super bem, né? Vamos avançar. Ia vendendo uma cada dia. Você vê, eu pegar a lã dela e vender para fazer roupa, nossa, já estaria muito bem, né? Então, vamos lá. Ana Clara, lê para mim essa primeira parte. Tá. Algumas pessoas acreditam que, se formos corretos, íntegros, tementes a Deus e nos desviarmos do mal, nada de ruim nos acontecerá. É verdade? E aí, gente, é verdade? Sim. Sim, é verdade. Não. Se a gente andar correto, íntegros. E aí? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Vamos lá. Sim ou não? Não é verdade. Não é verdade. Quem mais? Quero ouvir todo mundo. Não. Não, tia. Não, né? Então, realmente, não. Infelizmente, se a gente for olhar aos olhos da Bíblia ou abrir a nossa Bíblia, a gente vai ver que não é bem assim, né? Não adianta a gente só viver uma vida correta, uma vida íntegra, ser tementes ao Senhor e nos desviarmos do mal, que nada de ruim vai acontecer. Olhamos para a vida de Jó, né? Vamos olhar. No primeiro capítulo do livro de Jó, ele é apresentado como um homem de fé, um homem rico e com uma família perfeita, né? Um homem para aquele tempo que era um homem prestigiado. Mas Deus permite que Satanás teste a sua fidelidade, tirando tudo o que ele possuía e o ataca lá com a sua família, tirando a vida dos seus filhos, tirando as suas posses, ou seja, aqueles animais que ele tinha anteriormente. Todos aqueles animais morreram todos. E ele ataca também na saúde de Jó, né? Causando bastante enfermidades. E a sua esposa ainda pede para que ele amaldiçoe a Deus e morra. Mas a gente vai observar que Jó permanece fiel, apesar de seus amigos estarem sempre desestimulando a sua fé, ou seja, sempre colocando Jó
muitas das vezes para baixo. Então vamos lá. Então isso daí é mentira, ou seja, andar corretamente, bem direitinho, não significa que nós não vamos sofrer alguma coisa na nossa vida, tá certo? Então vamos lá. Quem conhece esse desenho? Alguém conhece esse desenho aí? Eu acho que não é tão do tempo de vocês, mas se vocês já assistiram aí, quem sabe o nome dele? Tio Patinhas. Tio Patinhas, muito bem. Esse é um desenho que eu assistia bastante quando eu era criança também. Esse vocês conhecem, né? Chaves. Esse daí é o Chaves, né? Todo mundo, quem é que não conhece o Chaves do 8, né? Então vamos lá. Levi, você pode ler essa parte para mim, por favor? Em 42 capítulos de história, vemos a vida de um homem que amava a Deus acima de tudo, do dinheiro, dos seus filhos e família, riquezas e bens que possuía. Então, se vocês pegarem a Bíblia e forem ler o livro de Jó, nesses 42 capítulos que vocês forem ler, vocês vão observar e vão ver a vida de um homem que amava a Deus acima de tudo isso daí. Acima do dinheiro, acima dos seus filhos e da sua família, e acima das suas riquezas, de seus bens e de tudo que ele possuía. E se a gente for olhar, é como se Jó, naquele período lá, ele nadasse no dinheiro, de tão rico que ele era, para um homem daquele tempo. Por que eu estou falando bastante das riquezas de que Jó ele possuía? Porque se a gente for observar nos nossos dias de hoje, o que a gente mais vê no nosso noticiário? É gente matando um ao outro por conta de herança, matando pai ou mãe. A gente vê artistas aí na mídia que são bem conhecidos e que morrem e a família fica brigando pela herança. Então a gente vai observar que no tempo passado, no tempo bíblico, Jó não era apegado a esse tipo de coisa, nem a família, nem a dinheiro, nem a bens que ele possuía. Muito diferente hoje do nosso século 21, onde as pessoas se apegam muito principalmente ao dinheiro, aos bens materiais. E apesar de toda a sua riqueza e poder que Jó possuía naquele tempo, Jó ele nunca deixou de fazer o bem, Jó nunca deixou de louvar a Deus. Ele era um homem correto em tudo que ele fazia. Jó era um homem íntegro, ele era temente a Deus e ele oferecia constantemente sacrifícios a Deus, como a gente vai observar lá em Jó 1, versículo 5, tá bom? Gabriel, você pode ler para mim essa parte, por gentileza? Essa parte toda, tia? Isso. Você consegue ler? Tá bom para você o tamanho do slide? Tá bom. Então pode ler para mim. Mas um dia, Satanás se apaixonou de trono de Deus e Deus lhe perguntou se ele observou seu servo Jó e visto como ele era correto e íntegro. Isso. Satanás debochou de Deus, dizendo que ele era assim só porque ele, Deus, o abençoava. Então Satanás desafiou o Senhor, dizendo que se tirasse tudo o que Jó tinha, com certeza ele blasfemaria contra ele
e abandonaria sua fé. Deus, então, conhecendo o caráter de Jó, permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Só não teve permissão para matá-lo. Isso, Jó, muito bem, Gabriel, muito bem, certíssimo. Então, ó, em Jó 1, versículo 6 ao 12, a gente vai observar tudo isso aí que o Gabriel ele leu, né? Um dia, chegou esse dia, né, em que Satanás ele se aproximou do trono de Deus e perguntou, né, Deus, se ele tinha observado o seu servo Jó, né? Veja que Deus, olhem só o detalhe dessa passagem, como ela é interessante. Deus nos observa, Deus nos conhece. Então, ele falou isso para Satanás, né? Deus falou para Satanás: tem observado o meu servo Jó, visto como ele era correto e íntegro? Mas Satanás, como ele é debochado, debochou de Deus, né? Dizendo para ele que Jó só era daquela forma porque Deus abençoava Jó em tudo. Então ele desafiou a Deus. Ele falou assim: ó, deixa eu tocar na vida dele para você ver se ele não vai te abandonar, para você ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor, né? Então Deus ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Só a única coisa que não poderia acontecer, Satanás não poderia matá-lo. Mas no restante da sua vida, Satanás tocou em tudo, tá? E é isso que a gente vai ver. Vamos parar para pensar um pouquinho. Arthur, você pode ler para mim, por favor? Sim. Até que ponto iria a nossa fé em Deus, o nosso compromisso com Ele? Até que ponto iria a nossa fidelidade a Ele, se acontecesse conosco o que aconteceu com Jó? Então, vamos observar, vamos parar para pensar todos nós aqui juntos, né? A gente já conhece um pouco da história de Jó e a gente já sabe que quando Satanás foi lá e tocou na vida de Jó, ele perdeu absolutamente tudo, até a sua saúde ele perdeu. Então, o que a gente tem que pensar? Até que ponto iria a nossa fé em Deus e o nosso compromisso com Deus se Satanás tocasse na nossa vida do mesmo jeito que tocou na vida de Jó? Até que ponto iria a nossa fidelidade a Deus se acontecesse do mesmo jeitinho? Isso é uma pergunta que vocês têm que se fazer, assim como eu já me fiz muitas e muitas vezes. Então, vamos avançar. Olha só, vamos observar Jó diante de toda aquela catástrofe, diante de tudo que aconteceu na vida dele. Então, vamos observar. Jó, ele perdeu todos os seus bens, aqueles animais, todos que a gente viu lá no comecinho do slide, todos morreram. Todos os seus filhos, todos morreram. Oi. Como diria eu e minha amiga, Jó ficou pleno. Pois é, né? Então, vamos observar justamente essa plenitude de Jó, né? Vamos ver diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, o que Jó fez quando ele viu essa catástrofe acontecer na vida dele. Ou seja, diante da morte de toda a tirada dos seus bens, dos seus animais que morreram, dos seus 10 filhos que morreram, diante da sua própria saúde, aonde que ele ficou enfermo, ficou coberto de chagas, né? Aonde ele também viu a instabilidade mental e ansiedade da sua esposa diante daquilo tudinho, e ela acabou falando aquela besteira para ele, né? Nós vamos observar o que Jó
ele falou. Micaele, você pode ler esse pedacinho para mim? Será que você pode ligar o microfone e só ler esse pedacinho do slide? Você consegue? Ficou muda ali, gente. Então, Sara, eu vou pedir para você, tá bom? Tá. Pode ler. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Não sai do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 20 a 22. Isso, muito bem. Então, veja como foi a postura de Jó diante de toda aquela catástrofe que aconteceu na vida dele, né? Jó, ele rasgou suas vestes, o seu manto, rapou a sua cabeça, né? E se lançou em terra e adorou a Deus. E ele pronunciou essas palavras: nu saí do ventre da minha mãe e nu, ou seja, ó, eu vim sem nada e tô saindo dessa terra, se for para sair, sem absolutamente nada. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja só como foi a postura de Jó diante essa situação. Diante quando ele viu tudo que estava indo para pior. A postura, o jeito diferente de como ele agiu. Então, observem isso. Observem na vida de Jó, de como ele se comportou diante de Deus, diante de toda aquela catástrofe. E o versículo aí, por último aí, ainda está dizendo assim: em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não culpou a Deus por tudo aquilo que ele perdeu, né? E ele ainda não pecou em palavras, não pecou em pensamentos, não pecou em atitudes, já continuou em fidelidade a Deus. Então é uma coisa que todos nós temos que aprender com a vida deste homem de Deus. Vamos lá. Olha só. E existem pessoas que por muito menos do que aconteceu com Jó, se voltam contra Deus, sim ou não? A gente tem visto hoje em dia, sim ou não? Sim. Sim. Pessoas que por baterem o dedinho na quina do pé, já tá atribuindo culpa a Deus, que foi culpa de Deus, que Deus fez isso contra ela, né? Dizendo até muitas das vezes que as suas orações não foram ouvidas. E que Deus ainda culpa a Deus. Pode falar, Sara. E também ainda diz que Deus não ama. Isso, justamente. Fala que Deus não ama, fala que Deus não quer nos abençoar. Então, olha a diferença de Jó para pessoas desse tipo. Olha só a grande diferença desses dois conjuntos. E muitas pessoas que por muito menos do que aconteceu na vida de Jó, saem das igrejas e se lançam nos prazeres da carne. Ou seja, sabe qual é o nome que está se dando sobre isso? De apostasia. Né? A apostasia é o esfriamento, é quando a gente abandona Deus. E hoje, isso daí está... Posso falar? Pode sim.
Na minha escola eu tenho uma amiga. Aí a mãe dessa amiga morreu. E aí o pai dela começou a fumar. E aí, sempre que ela chega na escola, ela gosta de orar. Mas o pai dela não gosta que ela vai na igreja. Pois é, né? Então, e às vezes acontece por muito menos as pessoas não quererem mais, nem ir mais para a igreja. E acabam se lançando nesses prazeres da carne, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Tati, prazer não é, né? O prazer ele não é, mas para a pessoa que está vivendo fora dos caminhos de Deus, se torna um prazer. Porque, lá fora, se a gente for observar o que é melhor, eu estar lendo a Bíblia, estar orando ou estar numa festa do São João, dançando, comendo pipoca, dançando lá na festa de São João, lá diante da fogueira, qual é o mais gostoso? Me respondam com sinceridade. Não entendi. Repete, por favor. Vamos observar os prazeres da carne. Qual é o mais gostoso, se a gente for sincero de todo o nosso coração aqui? Qual é o mais gostoso? Eu ir para a igreja, pro culto, né? Ou ir para uma festa? Lá vamos botar a festa do São João, que tá chegando logo, logo. E dançar lá na quadrilha, né? Tomar lá o quentão, né? Muitas das vezes comer aquele milho assado. O milho assado não é pecado não, tá, gente? Só fazendo observação. Não faz nada. Né? Mas eu tô colocando uma festa assim só para dar uma comparação para vocês. Para aquele que tá afastado, qual é o mais gostoso? É para ir para a igreja ou ir para as festas? Para quem tá afastado é a festa. Então, justamente os prazeres que a carne oferece. Para aquele que acontece uma coisa muito, muito pequena diante do que aconteceu com Jó e acaba culpando a Deus, acaba atribuindo culpa a Deus, acaba pecando e acaba se afastando dos caminhos do Senhor, os prazeres da carne vai ser muito melhor do que ele estar agindo com fidelidade diante de Deus, tá certo? Então, vamos lá, Larissa, você pode ler essa aqui para mim, esse Pense Bem? Posso sim. Pode ler, então. Quando você não recebe aquele pedido que você orou, o que você fez? Quando orou por algo que do nada aconteceu, o que você fez? Quando algo muito ruim acontece e você e sua família, o que você fez? Se alguma vez você deixou necessidades, o que você fez? Se a resposta for eu merecer na fé ou me desviei, tome cuidado, você pode estar buscando a Deus apenas por interesse pessoal, fidelidade na dificuldade. Então, vamos observar isso daí que a Lari acabou de ler. Pense bem. Vamos pensar, então. Vamos observar em algumas perguntas aqui que foram colocadas para nós. Quando nós não recebemos aquele pedido que a gente orou tanto a Deus, o que a gente fez? O que a gente faz diante dessa situação? Quando você orou por algo ou por alguém e nada aconteceu, o que é que a gente faz diante dessa situação? A gente pede mais. Isso. Mas vamos observar. Vamos ver que nem todo mundo ele continua pedindo a Deus uma resposta. E às vezes, muitas das vezes a resposta não vem. Só que como é que a gente vai ficar a nossa postura quando a resposta não vem? É isso que a gente precisa pensar. Quando Deus não responde, quando Deus demora para responder, pode ser que Deus responda rápido ou não, ou nem responda. E como é que vai ser a nossa postura diante de Deus? Quando algo muito ruim aconteceu a você
ou na sua família, o que é que você fez? Se algum dia algum de vocês passaram por alguma necessidade, que não tinha nada para comer dentro da sua casa, o que é que vocês fizeram diante disso? As perguntas que estão contidas aqui é que como vai ficar sua postura diante de Deus como cristão? Nós como cristãos, como é que nós vamos nos comportar? Né? E ali embaixo tá falando assim, se as suas respostas, ou seja, você que pensou aí e respondeu, eu me esfriei na fé, ou acabou se desviando, que aqui eu sei que ninguém tá desviado, graças a Deus, né? Mas essa aula vai ser assistida para você que vai estar me assistindo, né? Aconteceu que você se desviou, tome cuidado. Vocês podem estar buscando a Deus somente por interesses pessoais, e é isso que não pode estar acontecendo com a gente que é cristão. Se a gente se esfriar na fé porque Deus não respondeu, significa que a gente está buscando a Deus só por interesses e não por fidelidade, né? É fidelidade na dificuldade. Veja e observem sempre a postura e o comportamento de Jó. Jó, ele também deu o exemplo de como permanecer fiel diante de Deus, diante daquela catástrofe que aconteceu com ele. Aí, a introdução ela tá indicando alguns caminhos. Para ter uma vida mais que legal, temos que aprender a viver segundo os conselhos da Bíblia. Então, olha só, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, como eu já tenho batido na tecla há muito tempo, ela tem todas as respostas para nós. E nem sempre tudo sairá como a gente gostaria, mas nessas horas temos que confiar no amor de Deus e saber que Ele é Deus. É igual aquele louvor que a gente já conhece. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, Ele continua sendo Deus se Ele fizer ou se Ele não fizer. Ou seja, que Ele é Deus e não nós. Ele deve nos governar, Deus deve nos governar e não a nós governar a Deus. Porque tem gente que fala assim, Deus, você vai ter que me dar. Não. Como assim que Deus tem que dar? Deus ele vai dar se for da vontade dele te dar. E se não for da vontade dele não te dar? Você vai fazer birra? Vai ser uma criança mimada fazer birra? Não, gente, a gente tem que ter uma postura de crente em aceitar o sim de Deus e também aceitar o não também. Não podemos agir como criancinhas mimadas, que quando recebem o que querem, obedecem. Mas quando o não, fazem birra, né? A gente não pode fazer igual esse bonequinho tá no slide aqui. Quando a minha mãe fala não, eu aceito não. E quando ela fala assim, eu também aceito sim. Isso, muitas das vezes. Tem que ser feito assim. A gente tem que agir assim. Mas às vezes o nosso coração, infelizmente, nosso coração que nós carregamos o pecado, às vezes nós não obedecemos 100%. E muitas pessoas não obedecem 100% a Deus. E muitas fazem igual esse bonequinho aqui que está na imagem. Fazem birra, só obedecem quando Deus fala o sim. Mas quando Deus não fala nada e quando Deus fala não, as pessoas se esfriam, abandonam a fé, saem das igrejas, fazem birra. Ou seja, agem como criancinhas mimadas. E a gente, como cristão, não pode ser assim. Deus sabe o que é melhor para nós. Temos que apenas que reconhecer que Ele é Deus e continuar dando graças e louvor a Ele. Pois se assim fizermos,
no momento certo, ele transformará a nossa vida do mesmo jeito que transformou a vida de Jó. Deus, ele de alguma maneira, ele vai transformar a nossa vida. Até aqui vocês estão entendendo? Sim. Tem alguma dúvida? Algum de vocês ainda não entendeu alguma coisa? Que eu posso estar voltando e a gente pode estar explicando. Então, tudo certo até agora? Então, vou avançar, tá bom? Então, vamos lá. Agora chegou o nosso momento do nosso verdadeiro e falso. Só que aqui eu vou dar uma explicada aqui para vocês, o desafio. O desafio da revista, que é esse daqui, na página 37, seria a brincadeira da forca. A tia não conseguiu aqui montar essa brincadeira aqui no computador. Essa semana para a tia foi bem corrida. Mas eu montei um verdadeiro e falso baseado na nossa lição. Então, como vocês falaram que leram a revista, tudo bonitinho, então não vai ter pergunta difícil, tá certo? Essa brincadeira aqui da forca, vocês podem fazer com o pai ou com a mãe de vocês, tá bom? Ou também vocês podem chamar alguém aí do nosso grupo dos juniores para brincar virtualmente. Vocês combinem o horário, façam uma chamada virtual e brinquem de forca um com o outro, tá? Vai ser bacana. Pode me chamar também, que eu brinco com a forca com vocês. Não tem um pingo de problema. A gente combina o horário, a gente brinca todo mundo junto. Essa brincadeira aqui, tá? Não precisa me mandar a foto. Por quê? Porque a gente vai fazer no verdadeiro e falso, tá bom? E aqui vocês podem brincar com o irmão de vocês, para quem tem irmão, ou com o pai, com a mãe, ou quiser me chamar, ou chamar a Leila. A Leila tem que combinar os horários, porque a Leila, como ela é professora, então precisa de ver direitinho com ela, mas pode estar me chamando, normal, que eu tô sempre por aqui, online no WhatsApp, tá bom? Ou vocês podem combinar um com os outros aí no grupo e fazer uma chamada de vídeo e vocês brincarem virtualmente um com o outro. Essa vai ser uma proposta legal para vocês interagirem e também para quem não se conhece direito, se conhecer melhor, tá bom? Então, vamos lá. Preparados? Posso começar? Não, peraí. Todo mundo preparado? Só a Sara me respondeu? Quem vai me responder? Eu. Opa, então vamos lá. Olha lá, vou começar, tá bom? Pode. Oi. Pode começar. Tá, então vamos lá. Verdadeiro ou falso? Vou fazer a primeira pergunta. É mentira que Jó tinha 10 filhos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Vamos lá. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, Verdadeiro. claro que não é mentira, é verdade. Jó tinha 10 filhos, né? Está em Jó 1, né? Que ele tinha 7 meninos e 3 mulheres. Então, ele tinha 10 filhos. Vamos lá. Em Jó, capítulo 4, fala que ele possuía 3.000 camelos e 7.000 ovelhas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Vamos lá, vamos falando. Fala aí, Carol, também. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá ver? Vamos ver então a resposta? Vamos lá. Vocês estavam corretos. Eu coloquei errado aqui, tá bom? Uhul. Isso, estavam certinhos. Por isso que é bom a gente ter a revista na mão, tá vendo? Porque aí a gente vai pegar e a gente confere junto, tá? Tem mais alguém aí que tá faltando? O Levi conseguiu voltar? Levi, você tá na sala? A Mica tá, o Arthur tá, a Lara e a Ana tá. Sarinha também tá, Carol, Gabriel tá. Só quem não tá é o Levi, que eu vi aqui.
Continuando no nosso verdadeiro e falso, as informações que vocês colocaram estavam corretas, tá? Eu que coloquei aqui errado o botãozinho, porque era para ter colocado o verde, coloquei o vermelho. Mas eles estavam corretos, tá bom? Na página de vocês aí, 33, se vocês forem conferir, Jó, né, ele possuía 3.000 camelos e 7.000 ovelhas. E a informação de vocês está corretíssima, tá bom? Então, vamos voltar. É verdadeiro ou falso que se nós formos corretos e íntegros com Deus, tudo dará certo? E aí, verdadeiro ou falso? Falso. E aí? Quem mais? Falso. Falso, então. Então é falsa. A informação é falsa, né? A gente vai ver aí, a gente observou um pouquinho na vida de Jó que mesmo que a gente ande reto, íntegro com Deus, em fidelidade a Deus, pode acontecer um momento da nossa vida ou outro a gente pegar e acontecer alguma coisa errada, né? Acontecer alguma catástrofe na nossa vida que vai acabar desequilibrando a nossa fé. Mas basta que a gente pegue e continue agindo em fidelidade a Deus, fidelidade na dificuldade, né? E isso é uma vida muito mais que legal, correto? Então vamos lá. Na passagem de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, fala que Deus permitiu que Satanás tentasse em Jó, mas ele não podia matá-lo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Verdadeiro. Verdadeiro, justamente. Então, Jó, na vida de Jó, tudo Satanás tocou, menos na vida dele. E essa passagem aí, né, tá registrada para quem depois quiser conferir na Bíblia, tá registrada aí. Do versículo 6 a 12, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia fala que Jó, quando intercedeu pelos seus amigos, o Senhor livrou ele e lhe deu o dobro do que possuía. Então vamos conferir tudo que Deus multiplicou para Jó. Jó anteriormente tinha 10 filhos e agora, né, depois que Deus restituiu tudo para ele, ele teve 20. De 7.000 ovelhas, Jó passou para 14.000 ovelhas. De 3.000 camelos, Jó passou para 6.000 camelos. Oi? 6.000 carneiros. Isso, camelos. Então vamos lá. De 500 juntas de boi, né, que ele tinha 1.000, ele passou, eu até coloquei errado, seria para mais. De 500 jumentas, Jó passou para 1.000 jumentas. Todas essas informações que a gente acabou revisando, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. E aí, Verdadeiro. todos aqui são unânimes no verdadeiro? Sim. Sim? Então vamos ver se é verdade mesmo? Ô Arthur, você concorda também? Não. Medo? Ui. Não. O Arthur não concorda. Ele tá achando que tem alguma coisa que tá errado. Antes de eu revelar respostas, vocês estão unânimes ainda? Só o Arthur tá dizendo que não, que tem alguma coisa errada. E aí? Continuam no sim?
Sim. Sim? Então vamos lá? Então vamos lá. Então vai ser por unanimidade, né? Só o Arthur Pimenta falou que não, que não é verdade tudo que tá ali. Então vamos ver. Pois é, o Arthur tinha razão. Tem alguma coisa errada aí. Quem sabe me dizer aonde que está o erro? E aí? Os camelos, não? Será? Eu sei. O Acho que que é os é? filhos, não é? Os filhos, ele não teve 20 filhos depois. Justamente, Arthur, na mosca. Na mosca, gente, verdade. Jó, ele foi restituído somente nos seus bens materiais, nos filhos não. Na Bíblia registra em Jó capítulo 42, no versículo 12, né? Se a gente for pegar a Bíblia e a gente conferir, a gente vai ver que da parte dos filhos, ele foi restituído a mesma quantidade. Ele teve novamente 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E o restante dos seus bens foram todos multiplicados, tá? Então a informação aqui não está toda certa. Então tem alguma coisa que está errada. Então a informação é somente nos filhos, tá certo? Alguém tem alguma dúvida a respeito da lição? Eu acho que essa daqui é a última pergunta. Deixa eu só conferir. É a última pergunta. Nosso último verdadeiro e falso, né? Antes de eu colocar o louvor, né, para a gente meditar em tudo isso que a gente falou, alguém tem alguma pergunta a respeito da lição? Eu não. Não? Não, tia. Então vamos lá. Então eu vou colocar um louvor para a gente meditar nele, tá bom? Eu vou também, daqui a pouco, já vou desligar o microfone para não dar uma microfonia na hora do louvor. Mas esse louvor aqui, ele casou bem em tudo que Jó, ele passou, né? E isso também, pode ser aplicado também na nossa vida. O nome desse louvor se chama Paciência. Ele é da Marcela Thaís. Não sei se vocês conhecem, mas se não, vão conhecer agora. E eu quero que vocês prestem atenção nesse louvor e meditem na letra. Se vocês quiserem, depois eu coloco lá no grupo o link desse louvor, né? Até então, para vocês escutarem com paciência, quiserem baixar ele para deixar no celular, enfim, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês esse hino. Amém, meus amores? Que nós possamos ter a paciência, a fidelidade, igual Jó teve. Nos momentos de luta, por mais que seja difícil, a gente continuar firmes aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo em quem nós temos crido. E sabendo que a nossa sentinela, que é o nosso Senhor, ele não dorme. Amém? Amém. Ouvi a Sara agora. Tá bom, meus amores? Né? Eu espero que o Senhor tenha falado ao nosso coração através dessa lição, tá? Não se esqueçam que no próximo sábado, a nossa EBD, ela já tem mudado, tá bom? Vai ser sábado, 10 horas da manhã, tá? Eu vou deixar o aviso bonitinho já lá no nosso grupo. Qualquer coisa, se o pai de vocês falarem alguma coisa, peçam para ele entrar em contato comigo, tá ok? Ô, tia, Oi. vai ter sábado também agora?
Não, a nossa EBD, Arthur, ela vai sair do domingo e vai pular para o sábado, por conta porque senão dos cultos de manhã que as pessoas vão ir, não vai poder participar do geral. Isso, justamente por conta do culto que o pessoal tá indo de manhã na igreja. Então, se o pai e a mãe Todos os domingos? Oi? Vai ser todos os sábados ou todos os domingos? Não, só vai ser sábado agora a nossa EBD, tá? Por conta vai ser sábado, aí vai ser sábado de manhã ou de tarde? Vai ser de manhã, vai ser às 10 horas da manhã, vai ser o mesmo horário, tá bom? Para não ficar muito tarde e vocês conseguirem aproveitar as programações de vocês com a sua família. E se tiverem outras programações, como as mensageiras e outras programações que vierem por aí, vocês conseguirem participar. E o domingo vocês irão para o culto em que o pai de vocês irão agendar, seja ele de manhã ou à noite, tá bom? Mas por hora, por enquanto, a nossa EBD ela vai sofrer essa alteração. Então vai ser para o sábado agora. Então, sábado é EBD, tá? Sábado que vem já começa? Isso, sábado que vem, se Deus quiser e não tiver nenhum tipo de imprevistos, a gente já começa no próximo sábado, 10 horas da manhã, tá bom? Então não se esqueça, vou estar colocando um lembrete bonitinho para vocês. E não deixem de me avisar caso o pai de vocês aconteça qualquer imprevisto. Ah, tia, eu não posso nesse horário, né? A gente vai se ajustando. As aulas da EBD provavelmente vão começar a ser gravadas, porque para aqueles que não puderam estar acompanhando as aulas, vai ter disponibilidade lá no YouTube, no privado, esse link, tá bom? Então vai ser bem legal daqui para frente. Então provavelmente já sábado já começa, tá bom? No sábado, 10 horas. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui na nossa aula da EBD, né? Por mais que aconteceram esses imprevistos, é coisa da internet e não tem o que fazer, né? O tempo também não tá se colaborando, aqui tá um vento pra caramba e a minha internet também tem horas que ela não é tão bacana assim, né? Ela anda meio instável, mas o Senhor nos ajudou para que a gente concluísse a nossa aula virtual, né? E a partir do próximo domingo, leiam a última lição. Vai ter também lá um quiz que eu vou montar para vocês, tá? A lição também vai exigir, mas eu acho que eu vou deixar esse quiz para vocês fazerem na própria revista, tá bom? Aí vocês me mandem a fotinho direitinho. Não se esqueçam de mandar a atividade em dia, né? A nossa loja da EBD nós estamos montando. Nós vamos entregar os denários para vocês só para aqueles que estão entregando atividade até sábado. Ou seja, agora por conta da Tia nossa... Paty, tem mais coisa de menina? Então, a gente tá comprando. Eu ainda não comprei mais, tá? Não saí ainda para comprar mais porque não entrou isso aqui, ó. Não entrou a verba. Mas, oi. E pro menino também. A gente vai atrás das coisas de menino, porque tá faltando incluir mais coisas de menino. Gente, vocês têm que me mandar ideias, tá? Manda pra mim lá no grupo. Fala, ó, tia, tem como comprar isso daqui? Porque aí eu tenho várias ideias pra brinquedo de menino e de menina também. Ó, mas vocês coloquem também coisas de bar, não muito caro, porque a verba tá curta. Não pode ser um tripé de celular pra colocar o celular? Pode sim, contudo que acredito que dá sim pra entrar na verba sim. Uma boa ideia, Arthur. Aí vocês vão mandando lá no grupo, tá? Mandem lá no grupo as ideias. Ó, tia, tem como comprar isso daqui? Eu mando a foto, porque aí eu vou anotando. Aí quando eu tiver lá por Santa Amaro, que entrar a verba, aí eu já vou comprando, tá? Aí eu vou mandando a fotinho para vocês, ó, eu comprei isso aqui. Quando já tiver tudo montadinho, que essa revista vai acabar em agosto, tá? E depois a gente vai ver uma outra revista pra gente fazer para concluir o ano. Então vocês precisam fazer as atividades em dia. E as atividades agora vai ter que ser entregue até sexta-feira, tá? No máximo mesmo até sábado. Sábado vai ser realmente o limite.
Porque atividades passadas do sábado não vão ser dados denários para comprar nessa lojinha, entendeu? E são todos que estão mandando atividade em dia, eu estou anotando e a Leila também, tá? Então, façam atividade, façam a leitura da revista, tirem 15 minutos do dia de vocês para ler um pouquinho, vai lendo 15 minutos todo dia, que aí vocês terminam de ler a lição do dia, tá bom?